Mediação tecnológica, segundo ano. Eu disse na aula 12 que iríamos voltar e iríamos continuar com geometria. Por que eu falei isso? Porque no meio da aula 12 eu disse a vocês assim, é importante que vocês olhem geometria no Enem. Então, para garantir que vocês vão olhar mesmo como que o Enem traz as questões de geometria, como que ele faz essa cobrança, essa aplicação, trouxemos na aula 13 uma aula especial. Então, estão entendendo como é que vai ser, né? Então, senhores, preparem-se, peguem o caderno, porque agora chegou a hora de estudarmos um pouquinho da matemática, da geometria, dentro do Enem. Então, se liga no Enem, na telinha, aula 13. Olha só, Super Enem ativar. Nós vamos ativar agora o modo Enem. E vocês, alunos do segundo ano, já estou querendo jogar vocês lá na frente, Vocês do segundo ano já vão sentir o gostinho do terceiro. Então, vão sentir o gostinho. Quer sentir o gostinho? O terceiro ano já está na expectativa. Eu sei que tem alunos aqui do segundo que também vão fazer o Enem esse ano, mas não é o mesmo gostinho, a não ser que você tenha mais de 18 anos, está inscrito no Enem e vai querer aproveitar essa nota para concluir o ensino médio. Eita, tem aluno que ficou chateado porque não se inscreveu no Enem, né? Pois é, esse ano está valendo a qualificação do ensino médio com a nota do Enem. Vocês sabiam disso? O Enem 2026 está fazendo a qualificação do ensino médio. Se você tem mais de 18 anos, está inscrito no Enem, pode aproveitar sua nota, só que é o detalhe, você vai aproveitar a nota para isso, então não vai servir para o vestibular, né, para entrar na universidade. Mas imagina só, tá no segundo ano, aí tu se inscreveu para ser treineiro, e aí tu sabe dessa informação agora, tu pode encerrar o ensino médio e vai ter o ano que vem todinho para estudar, para fazer o curso que você quiser. Esse emblema aqui vocês vão enxergar sempre quando fizermos referência na matemática ou nas ciências da natureza, é o símbolo do segundo dia de prova, tá? É um envolvimento entre a matemática e as ciências da natureza, física, química e biologia. Para nós começarmos a nossa conversa sobre o Enem, nós temos que saber que o nosso foco é a geometria. Por enquanto, estamos falando com a geometria. Então, é uma das três grandes áreas da matemática, junto com a álgebra e a aritmética. Temos alguns estudiosos, temos alguns matemáticos aí que estão estudando, que já fazem essa subdivisão da matemática em 4 partes: geometria, álgebra, aritmética e estatística. Ele tirou estatística como disciplina e colocou estatística como ciência, que é o que de fato é a estatística. A estatística é uma ciência que estuda, organiza e avalia algumas decisões tomadas a partir de valores pesquisados. No Exame Nacional do Ensino Médio, as questões de geometria são muito frequentes. Todo ano nós temos pelo menos 10 questões. O que significa pelo menos? Que foi verificado que nas últimas provas nós não tivemos menos do que 10 questões. Era 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. Tem anos mais anteriores que chegava a 8, 9 questões. Então varia nessa média de 10 questões por prova, tá certo? E o que o Enem mais cobra? Área, perímetro, volume, alguns sólidos geométricos, só para saber o nome do sólido geométrico, um pouquinho da trigonometria, que também faz parte da geometria, e em algumas questões, geometria analítica.
assunto específico do terceiro ano. Tá? A geometria analítica só estuda no terceiro ano. Então vamos ficar de olho nas áreas e nos perímetros de figuras geométricas, sempre dando uma atenção às questões do Enem. Então vamos lá? Vamos ver no Enem esse tipo de pergunta. Está aqui, ó, Enem 2025. No entorno de uma lagoa circular, cujo raio mede 1 km, há uma ciclovia. Quando ele fala no entorno, eu já tenho que fazer uma associação, ó, falou no entorno, já tenho que fazer associação com a ideia de perímetro. Perímetro é no entorno. Beleza? Devido aos frequentes roubos de bicicleta, a prefeitura planeja alocar policiais em posições estratégicas para patrulhar essa ciclovia, de forma a torná-la totalmente protegida. Um ponto da ciclovia é considerado protegido se houver pelo menos significa no mínimo, um policial a no máximo 200 metros de distância daquele ponto. Então, olha só, vai se colocar um ponto aqui, nesse caso aqui, não é, na ciclovia, e para esse ponto, né, para essa praça ser totalmente protegida, eu preciso que o policial aqui alocado consiga proteger 200 metros em qualquer direção. O sólido a figura geométrica plana, que tem essa capacidade de centralizar um ponto e ter valores retas equidistantes para todas as direções, é só a circunferência. E essa reta aqui, que protege, é chamada de raio. Então é isso que vai acontecer. O policial aqui posicionado vai ter essa função, não vou nem apagar, tá? De proteger essa área de 200 metros para cá, 200 metros para cá, 200 metros para cá, 200 metros para cá. O policial fica ali ligado em tudo. Beleza. A prefeitura ilustra um ponto P sobre a ciclovia. Está aqui o ponto P, que estará protegido se houver pelo menos um policial posicionado sobre a região de cor cinza. Então aqui, ó, ele considerou somente esse ponto de posicionamento aqui, ó, só esse, 200 para frente e 200 para trás. Ele não considerou esse resto do entorno. Por quê? Porque provavelmente deve ter algum obstáculo aqui. Então a pessoa só consegue se locomover aqui nesse pedaço branco que é a pista de corrida. Perfeito. Então, presta atenção. Um policial cuida de 400 metros. Tá vendo ali, ó? 200 metros para cá, 200 metros para cá. Isso é o que ele cuida. Um único policial. Aí vamos lá. Desconsidere a largura da pista e utilize π como 3. Aqui. Nessas condições, a quantidade mínima necessária de policiais a serem alocados ao longo dessa ciclovia para torná-la protegida é: eu vou calcular o comprimento dessa circunferência. Como ele falou mínimo, ó, na quantidade mínima, eu vou usar essa informação aqui, ó. Um policial cuida de exatamente 400 metros. Então vamos lá. A pista tem raio de 1 km. Então, como aqui é metros, o raio é 1000 metros. O π, ele falou que é 3. Então eu vim aqui agora, olha só, mamão com açúcar. Cadê? Vou pegar o roxinho. 2 vezes 3 vezes 1000. 6 vezes 1000. 6.000. 6.000 metros. É o tamanho da pista.
Um policial cuida de 400 metros. Então, para saber quantos policiais, 6.000 dividido por 400. Corta 2 zeros, ficou 60 dividido por 4. 60 dividido por 2 dá 30. 30 por 2 dá 15. Se eu posicionar 15 policiais ali na ciclovia, eu vou ter essa área totalmente protegida. Você viu que a questão, né, que o contexto Enem não se limita a fazer conta? Não, porque o Enem sabe que fazer conta todo mundo sabe. Você sabe, eu sei, fulano sabe. Fazer conta é muito simples. O difícil é eu entender qual é a conta que eu preciso fazer. E agora nós vimos esse detalhe. E o ponto de atenção aqui está na área, mentira, porque não é área, é perímetro. No perímetro em que o policial vai se preocupar. Um policial cuida exatamente, e está aqui no texto, olha só, um policial cuida exatamente dessa parte aqui, desse perímetro, 200 para cá, 200 para lá. Então, 400 metros é o que o policial consegue cuidar. Essa é uma questão do Enem, prova de 2025. Beleza? Vamos ver mais uma então? Na telinha, diretor, mais uma questão do Enem. Mais uma com tranquilidade, sem afobação. Vamos lá. Enem 2025. Olha só. E estamos apenas na geometria plana. Em uma cidade, será construído um túnel que atravessa uma montanha para facilitar o trânsito de automóveis e bicicletas. 2 projetos foram elaborados e os esquemas com as vistas frontais desses projetos são apresentados na figura. Então, esse aqui é o projeto 1, olha só. Projeto 1 vai fazer a escavação na montanha de 2 túneis, um para automóvel e um para bicicleta. Beleza. Na segunda, no projeto 2, um único túnel. Olha só, carro, volta, ida. Professor, mas volta é ao contrário, porque eu estou voltando para o outro lado mesmo. Acontece às vezes. O projeto 1 conta com 2 túneis, está aqui, ó. Um exclusivo para bicicletas e o outro para automóveis. O projeto 2, esse aqui, conta com um único túnel, com espaços reservados para trânsitos exclusivos de bicicletas e automóveis. Beleza. Então aqui ele apresentou a situação, apresentou o problema. Agora, sei que aqui eu posso calcular a área desse túnel. Né? Mas só é a metade, não esquece, tá? Só é a metade da circunferência, ó. Então seria metade da área ou metade do comprimento. Aqui tem que fazer essa área, metade, ou esse perímetro, metade também. Vamos ver a pergunta. Nos 2 projetos, os túneis têm formatos de semicilindro reto de mesma extensão, com vias de ida e volta para os 2 tipos de veículos, separados por muretas. O projeto a ser aprovado será aquele que apresentar a menor área de secção transversal. A secção transversal de um semicilindro é um círculo, ou, como está escrito ali, um semicírculo. Beleza? Considere 3 como aproximação para π e desconsidere as espessuras das muretas. Beleza, aqui ele traz as 5 opções, mas vamos fazer o seguinte, vamos calcular a área de cada um daqueles, né, túneis lá. Vou fazer do projeto 1. O projeto 1 são 2, certo?
Então, eu vou pegar aqui, canetinha azul, vou lá no projeto 1. Olha só, projeto 1. O primeiro tem 12 metros aqui, ó. Se tem 12 metros aqui, é o diâmetro, certo? O raio é a metade, então o raio é 6 metros. Aqui, o raio é 6 metros. Pediu para usar o π igual a 3. Vou lá, ó. A área é igual a πr ao quadrado dividido por 2. Deixa eu até diminuir aqui, porque tem dois cálculos, né? Senão eu vou... deixa eu fazer aqui para baixo. Agora que eu lembrei que são dois cálculos. A área é πr ao quadrado dividido por 2. A área é igual a 3 vezes 6 ao quadrado dividido por 2. A área é igual a 3 vezes 36 dividido por 2. A área é igual... Vou dividir o 36 por 2, para ficar mais fácil. Então, a área é 3 vezes 36 dividido por 2 dá 18. Então, essa área vai ser igual a 30 com 24, 54 metros quadrados. Túnel grande, TG. Agora vou para o túnel pequeno. A área do túnel pequeno, πr ao quadrado dividido por 2. A área é igual. Vamos lá, o tamanho dele. Olha lá o tamanho dele, 6 metros. Então, o raio é 3. Raio 3, π3. Vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. A área é igual. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Dividido por 2. 27 dividido por 2. Vai dar 13,5 metros quadrados. Então, o túnel do projeto 1 é 54. Vou até botar de outra cor aqui, para ficar melhor a visão. Vermelho. A área do projeto 1 vai ter 54 mais 13,5. 54 mais 13,5... Deu quanto? Soma aí, por favor. 54, 57,5. 57,5 metros quadrados. Esse é o projeto 1. Volta no gabarito e vê aqui, ó. Projeto 1 deu 67,5. Opa, que ainda bem que vocês viram aqui, ó. Muito bom. É 67. 50 mais 10 dá 60, certo? Perfeito. Então, deu 67,5. Perfeito. Disse aqui o 1, pois tem área de 135. Tá fora. Vou lá no outro 1. Não, aqui qualquer um dos dois. Então, já eliminei uma opção. Por enquanto, pode ser a letra A. Vou para o projeto 2. Senhores, atenção comigo. Se o projeto 2 realmente tiver área de 121,5, ele vai ser o projeto escolhido? Ele disse aqui, ó, que quer o projeto de menor área. Cadê? Projeto aprovado. O projeto que será aprovado será aquele que apresentar menor área. Eu vou fazer o cálculo, mas se realmente o 2 tiver 121,25, ele já está descartado, porque ele tem área maior do que 67. Daí a resposta fica sendo a letra A mesmo, beleza? Então vamos lá. Ó. Projeto 2. Vamos para o projeto 2. É um único semicírculo, πr ao quadrado dividido por 2. Vamos lá. O projeto 2 tem raio. Raio é essa metade aqui, ó, 9. Então vai ficar 3 vezes 9 ao quadrado dividido por 2. 3 vezes 81 dividido por 2. 243 dividido por 2. 121,5, verdade, 121,5 metros quadrados. O 1 já foi, o 2 já foi.
Só que o 2, ele já é muito maior, então ele quer a menor área. Letra D, o 2, pois apresenta, também está fora. Qualquer um dos dois, pois apresenta áreas iguais, está fora também. Com isso, a nossa resposta é a letra A. Olha quantas tomadas de decisão nós temos que ter numa única questão do Enem. É ler, é entender, é aplicar aquilo que eu entendi, é fazer a conta, é dividir e ainda ter que analisar os itens para não marcar o item errado. Então, olhem depois essas duas questões atualíssimas, Enem 2025, tá certo? Olhem direitinho e vamos para mais uma questão do Enem. Vamos lá ver, vamos ver como é que acontece essa geometria no Enem, na telinha. Próxima questão, olha só, mais uma questão de geometria. Agora, uma questão lá de 2021. Uma etnomatemática. E por que eu fiz questão de colocar essa questão e não pegar uma mais recente? Lá em 2020, eu e a professora Lucy tivemos a ideia de trabalharmos a etnomatemática. E aí, num desses trabalhos de etnomatemática, nós elaboramos uma questão para a aula. E essa questão é muito parecida com essa questão cobrada no Enem. Olha só, uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados. Eu já anoto isso aqui, ó, marca texto, o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados. Um fazendeiro decide fazer um loteamento utilizando 3 hectares. Se um vale 10.000 metros quadrados, consequentemente 3 vão valer 30.000 metros quadrados. Só que ele continua, dos quais 0,9 será usado para a construção de ruas e calçadas. Então, quer dizer, esses aqui, eles não serão utilizados para fazer o loteamento. Então, eu vou fazer assim, ó. Opa, caneta. Vou fazer assim, ó. 3 menos 0,9, 3,001. Aqui ficou 2, baixei 2. Vai dar 2,1. 2,1 hectare. Isso aqui é o que sobra para fazer esses terrenos aqui, ó. 2,1 hectare. Os 20 primeiros terrenos serão vendidos pelo preço promocional de 20.000 e cada um dos demais será vendido por 30.000. Então aqui ele já indicou que 20 terrenos vão ter o preço promocional e o restante, aí eu tenho que me perguntar, mas quantos terrenos tem nesse loteamento para saber quantos sobraram? Nas condições estabelecidas, o valor total em real obtido pelo fazendeiro pela venda de todos os terrenos. Então vamos lá, ó. 1 hectare, deixa eu melhorar aqui. 1 hectare, 10.000 metros quadrados. 2,1 hectare, é só você pegar 2,1 vezes 10.000. Tirar esse pontinho aqui para não confundir. Pronto. 10.000 vai dar 21.000 metros quadrados. Os terrenos terão tamanhos de 300 metros quadrados. Então, vou pegar aqui, ó, 21.000 dividido por 300, corta, 210 por 3 dá 70. 70 terrenos. É isso que ele tem para vender.
Ele disse que os 20 primeiros serão vendidos por 20 mil. E os restantes, como são 70, o restante é 50 por 30 mil. E ele quer saber quanto que ele vai gastar, quanto que ele vai arrecadar com toda essa venda. 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar 400 mil. 5 vezes 3, 15. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Divide aqui, divide aqui. 1 milhão e 500 mil. Então ele vai arrecadar no total, olha só, 1 milhão e 500 mil mais 400 mil. A arrecadação total é 1 milhão e 900 mil. Tem essa resposta ali? Pronto. Olha só, senhores, como que o Enem ele é fabuloso. Ai, professor, meu Deus, que questão mais complicada. Não tem nada de complicado nela. Tudo muito simples, tudo muito trabalhado, tudo muito exemplificado e tudo muito explicado. É só você pegar a questão e tentar fazer a questão. Beleza? Vamos ver mais uma então? Mais uma questãozinha do Enem. Geometria na prova. Estão tranquilos? Então vamos lá. Enem 2020. Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada, sobretudo, usada sobretudo, aqui esmaltada, usada sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Às vezes a gente pega uma questão do Enem e fala bem assim, meu Deus, para que tanto texto, para que tanta informação? Nem todo mundo que vai fazer o Enem, até porque o Enem é uma prova que abrange todo o Brasil, região norte, sul, leste, oeste, todas as regiões do Brasil. Então, em algum lugar dessas regiões, talvez o aluno nunca tenha ouvido falar em azulejo. Lá onde ele mora, o chão que ele pisa é um chão um chão batido. Ele não sabe o que é azulejo, ou fez um piso de cimento queimado, ele não sabe o que é azulejo. Outra coisa, essa explicação de azulejo aqui, uma peça de vitrificada e ou esmaltada, está mais parecido com o que nós chamamos de porcelanato. Então, por isso que o Enem explica. Tem outra questão de geometria que ele fala sobre o triângulo, instrumento de percussão. Eu acho muito interessante porque quando ele começa a falar de triângulo, percussão, quem mora no Nordeste já sabe que é aquele sininho que tocando aqui. Quem é de regiões diferentes, que não tem esse contato com essa... Fica assim, o que é isso? Então o Enem explica para que todo mundo tenha a mesma possibilidade de entender a questão. Então vamos lá, na telinha, continuando a nossa questão. Azulejos no formato de octógonos regulares. Palavra linda. Octógonos, 8 lados, regulares. Todos os lados têm o mesmo tamanho. Esse tamanho é igual a esse, que 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 é igual a esse, esse e esse. Todas as peças são iguais, então se esse lado aqui, então esse também é igual, esse é igual, esse é igual. Igual, 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 tudo igual. Porque o octógono, ele é regular. Beleza. Se a peça é no formato, a área a ser coberta aqui, é um painel retangular, então esse ângulo aqui é 90 graus, esse ângulo aqui 90 graus, esse ângulo aqui 90 graus,
esse aqui 90 graus. Então, os triângulos das bordas são triângulos retângulos. Um triângulo retângulo só pode ser isósceles ou escaleno. Um triângulo retângulo só pode ser isósceles ou escaleno. Olha quantas informações, quantas definições nós temos nessa única questão, nessa única imagem. Nós temos muitas informações. Beleza, mas vamos lá ver o que ele quer. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 5 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco. Então, olha só, vou precisar colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 peças para preencher os espaços vazios. Eu até brinco com os meus alunos que isso aí não é aqui em Porto Velho, Rondônia. Porque se fosse aqui, o pedreiro dava um jeito de cortar esse octógono e preencher esses espaços vazios sem problema nenhum. Nunca vi um lugar tão bom para pedreiro gostar de cortar cerâmica. Ele não está nem preocupado se tem desenho ou não, ele manda a brasa e corta para aproveitar os espaços. Aqui não. Aqui vai ter que comprar novas peças com a cor, né, e o característica semelhante a essa para ocupar esses espaços. Aí vamos lá ver, ó, uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos: triângulo, retângulo, isósceles, triângulo equilátero e quadrado. O Enem, ele sabe assim, ele pensa do jeito que o aluno pensaria. Quando ele falou aqui octógono regular, nós aprendemos que polígonos regulares têm todos os lados iguais. Então eu já pensaria o quê? Então aqui, ó, 2, 3, 4, 12, 13, 14, que são iguais. Aqui vai ter triângulo equilátero. Triângulos equiláteros. Só que se o triângulo aqui for equilátero, vamos lá no seguinte, olha só aqui, ó, vou apagar tudo. Se o triângulo aqui for equilátero, esse ângulo aqui mede 60. Esse aqui também mede 60. Se esse ali de baixo mede 60, essa continuação dele aqui, ó, vai ter que medir 120. Então, todos esses aqui vão ter que medir 120. Então, eu vou ter 8 ângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, medindo 120. 8 vezes 120 vai dar 960 graus. A soma dos ângulos internos de um octógono é 960? Vamos lá ver. Temos tempo, estou estudando. N menos 2 vezes 180. 8 menos 2 vezes 180. 6 vezes 180, 0. 6 vezes 48 vai 4, 6 dá 1000. 1080. Não é 960. Então, não é triângulo equilátero. Se não é triângulo equilátero, só pode ser triângulo isósceles retângulo. E a outra figura só pode ser quadrado. Por que é quadrado? Porque esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Se esse ângulo aqui não pode ser 60, ele só pode ser 90. Se ele é 90, esse ângulo aqui de baixo também vai ser 90, porque é um pedaço daquela figura. Então temos aqui um quadrado e temos aqui um triângulo isósceles retângulo. E aí é só você vir aqui, triângulo, retângulo, isósceles, 1, quadrado 3. 1 e 3 é a nossa resposta. Estudar para o Enem é isso.
Resolver uma questão do Enem estudando é isso. Eu vou ler o texto, eu vou destacar no texto aquilo que eu acho importante, eu vou anotar as definições que tem no texto. Se eu não sei, eu vou pesquisar aquelas informações. Beleza. Aí eu começo a analisar a figura. Aqui, ó, quando eu olho para a figura, eu poderia facilmente falar aqui, bom, aqui já é um quadrado, né? Todos os lados iguais é um quadrado. Opa, aqui embaixo é a metade do quadrado. Então, se é a metade do quadrado, então é um triângulo retângulo que tem dois lados iguais, isósceles. Beleza. Aí já ficaria mais fácil para tomar as outras decisões. Os outros triângulos não podem ser, né, o que ele colocou lá foi triângulo escaleno, não equilátero. Não pode ser equilátero, por quê? Porque são triângulos retângulos. Triângulo retângulo pode ser isósceles ou escaleno. Nunca equilátero. Nunca um triângulo retângulo pode ser equilátero. Por quê? Porque se o triângulo retângulo for equilátero, ele contraria o teorema de Pitágoras. Contrariando o teorema de Pitágoras, ele torna falso uma teoria, um teorema. Então, triângulo retângulo, anota aí, pode ser isósceles, pode ser escaleno, nunca pode ser equilátero. Beleza? Algumas questões do Enem, bem tranquilo, sem pressa, fizemos tranquilos, resolvemos, entendemos a melhor parte. Espero que todos tenham entendido. Agora vamos para o nosso Brincando com os Números. Na telinha, para fechar essa aula com chave de ouro, o Brincando com os Números de hoje é o seguinte. Olha para a figura. Matemática Genial, nossa parceira aqui, ó. Quem ainda não se inscreveu ainda na plataforma, lá no site Matemática Genial, por favor, vai lá, se inscreve. Tem jogos, tem desafios, tem conteúdo, tem videoaula. Pode servir como suporte para vocês. E a pergunta é: quantos triângulos nós temos aqui nessa figura? Temos 4 triângulos? Temos 8 triângulos? Temos 12 triângulos? Ou temos 16 triângulos? Tá com vocês. Pensem e tragam a resposta daqui a pouco, depois da nossa atividade de sala. Pensa direitinho lá na resposta. Lembra da que nós fizemos antes com os quadrados? Lembra? Faz daquele jeitinho, mas agora na atividade nós teremos uma questão do Enem. Só uma, professor? Só uma. Como eu estou bonzinho? Só uma questão do Enem. Já já a gente volta.